Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, Semana 2, Volume 7, para o 9º ano. Vocês podem perceber que a habilidade, ou melhor, as habilidades a serem trabalhadas são as mesmas da Semana 1. Então, eu destaquei aqui para vocês que nós vamos desenvolver nesta aula a habilidade de identificar e analisar características de países e grupos de países europeus. Volto a reforçar que, apesar de trazer aqui a afirmação de asiáticos e da Oceania, nós vamos focar aqui com a Europa. E a segunda habilidade, identificar e analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas da Europa. Também vamos focar só em Europa. O tema central da aula é a situação das formações vegetais europeias. Eu queria começar a aula destacando para vocês que o que nós temos hoje de formações vegetais na Europa é uma parcela muito pequena daquilo que existiu no passado. Aí a gente deve pensar, essa diminuição do espaço ocupado pela vegetação natural lá na Europa se explica por quê? Ou tem a ver com o quê? São vários fatores que ajudam a explicar ou que causaram essa diminuição da vegetação natural. Nós podemos citar o crescimento das áreas urbanas, que gerou uma devastação das florestas, a elevada densidade demográfica, haja vista que o continente europeu é pequeno, então a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado acaba sendo muito expressiva. Temos também que ressaltar a ampliação de áreas agricultáveis, a criação de rebanhos. Então, todo esse conjunto de fatores levou ou causou ou teve como consequência a diminuição desse espaço ocupado pela vegetação natural. Tá, mas e se a gente fosse fazer, então, um regresso ao que era a Europa antes? O que a gente teria, então, professora? Olha, a gente teria, principalmente, essas 5 vegetações. A tundra, a floresta de coníferas, também chamada de taiga, a floresta temperada, as estepes ou campos e a vegetação mediterrânea. Vou tentar localizar elas para vocês no mapa. Então, vocês podem observar onde eu passo o cursor aqui, neste momento, é o território ocupado pela tundra. Já vou mostrar algumas características dela. Agora, este segundo ambiente, que eu passo o cursor agora, equivale ao território ocupado pela taiga, também chamada de floresta de coníferas. Esta maior área representada agora pelo cursor, que é a área que mais foi devastada, equivale a onde nós tínhamos a floresta temperada. Esta área em rosa, onde passa o cursor neste momento, no litoral do Mar Mediterrâneo, é ocupada pela vegetação mediterrânea. Esta área, representada aqui agora, e esta aqui, são os estepes, sendo subdivididos em estepes tradicionais e estepes semiáridos, que aí são vegetações mais adaptadas ainda à escassez hídrica. E por fim, essa pequena extensão que eu mostro aqui e esta daqui é a vegetação de altitude, assim como esta que ocorre aqui nos Montes Urais, na divisa aqui com a Ásia. Ok, vamos ver então algumas características. Quando eu falo de tundra, eu estou falando de uma vegetação adaptada ao clima polar ou ártico. Então, é uma vegetação que se desenvolve em um clima muito frio. Ela só vai se desenvolver durante o verão, que é quando o solo que estava congelado passa por um processo de degelo muito pequeno. Que tipo de planta sobrevive nesse ambiente, Daiane? Plantas muito pequenas, como os musgos, líquens, gramíneas e arbustos. Eu achei importante trazer para vocês imagens dessas vegetações, porque elas não são características do Brasil, sim da Europa, então eu queria mostrar para vocês.
Então, projetado na tela está a vegetação da tundra. Então, observem, são vegetações de pequeno porte e se desenvolvem em áreas em que ocorre, durante o verão, o processo de degelo do solo. Voltando agora, segunda vegetação, as coníferas ou floresta taiga, é uma vegetação predominante de coníferas, que são pinheiros. Elas recebem esse nome de coníferas porque a copa das árvores faz um formato de cone. As folhas delas são chamadas de aciculares ou aciculifoliadas. O que é isso, esse palavrão? São folhas em formato de agulha. Elas são pontiagudas. Por que existem essas folhas? Para impedir que acumule neve na copa das árvores e também é uma forma de reduzir a evapotranspiração, já que nessa região chuvas são muito raras. Então, vamos ver aqui a foto, vamos conhecer um pouco da vegetação das coníferas. Então, notem aqui para vocês verem, olha a copa das árvores em formato de cone. Também são plantas adaptadas a um clima frio. Não o frio extremo dos polos, mas a um clima com temperaturas também mais baixas, certo? Vamos aqui agora para a floresta temperada. É uma formação vegetal muito diversificada. Ela acontece na maior parte, ou acontecia na maior parte do território europeu. Entre essas vegetações é a mais devastada e as espécies dessa floresta são chamadas de caducifólias ou caducas. São aquelas plantas que durante o outono e o inverno perdem suas folhas. Vamos conhecer então visualmente as florestas temperadas. Foram muito devastadas por conta da urbanização, por conta da expansão da agricultura, dos rebanhos e por conta da densidade demográfica. Notem aqui a coloração amarelada, alaranjada, típica de épocas de outono, quando as folhas começam a adquirir essa coloração para que depois elas caiam, né, as chamadas plantas caducas ou caducifólias. Estepes ou campos são vegetações, né, são plantas bem rasteiras, chamadas de herbáceas ou gramíneas. Elas ocorrem em áreas de solos bem férteis. Elas se assemelham a pastagens, só que seria uma pastagem natural. Ocorrem em áreas como, por exemplo, na Ucrânia, né, que é um dos principais produtores de cereais da Europa. Vou mostrar para vocês, vocês vão ver como se assemelha muito a um pasto, só que seria uma pastagem natural. Observem, então são plantas rasteiras, certo? Vamos agora à última vegetação a ser estudada, que é a vegetação mediterrânea. Ela acontece predominantemente no litoral do mar Mediterrâneo. Os vegetais que se desenvolvem aí são adaptados a ambientes secos. Uma característica importante do clima mediterrâneo é que ele apresenta verões secos. Diferente da gente aqui, né, em Ponte Nova, em Minas Gerais, a grande maioria das cidades observam um verão chuvoso. Na vegetação mediterrânea, no clima mediterrâneo, nós temos um verão seco. E aí esses vegetais que se desenvolvem são chamados de xerófilas, plantas xerófilas, que são plantas adaptadas a esses ambientes mais secos. Então, para finalizar a aula, eu vou mostrar a foto para que vocês possam conhecer essa vegetação mediterrânea e ampliar a visão que vocês têm, né? Só um minutinho que deu um pause aqui, tá? Só um minutinho. Então, para vocês verem, essa é a vegetação mediterrânea. Dá para a gente perceber esse aspecto mais ressecado das plantas, porque, como eu disse, elas vivenciam, aqui também nos montes, elas vivenciam com esse ambiente mais seco. Por isso elas são chamadas de xerófilas, ok? Adaptadas à escassez. Amanhã, como eu disse e reforço, tem a correção das atividades da semana 2 aqui no canal. Fiquem de olho, um beijo e até amanhã.